Pessoal, a semana 1 do PET 5 vai falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, toda função do segundo grau, ela tem essa fórmula aqui, ó. O y é o mesmo que o f de x, porque o y, ele vai depender dos valores de x para se ter o valor de y. Então, o y é em função de x. Então, por isso que o y é igual ao f de x, porque ele depende dos valores de x para se obter os seus valores. Então, o y é igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai voltar lá numa equação do segundo grau, certo? Onde a é o número que acompanha o x ao quadrado, b é o número que acompanha o x e o c é o termo que está sozinho, é o termo independente, certo? A função quadrática ou função polinomial do segundo grau é uma função definida dos reais nos reais por f de x, que é o mesmo que y, igual a ax quadrado mais bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c números reais. Então, o a não pode ser zero, porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero. Então, eu não vou ter uma função do segundo grau. Então, por isso que o a não pode ser zero, certo? O b e o c podem. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, cujo eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo y, ou até mesmo o próprio eixo y. Então, parábola é uma curva. É essa curva aqui, ó, ora para cima, ora para baixo. E o eixo de simetria, que é quando você traça uma linha, que vai ser exatamente a mesma distância entre, quando você traça o eixo, essa linha tem a mesma distância daqui até aqui, daqui até aqui, esse eixo de simetria é paralelo ao eixo y, certo? Ou às vezes ele é o próprio eixo y, quando a função ela vai justamente no meio certinho ali, pegando a origem, tá certo? Ou a origem ou alguns números do próprio eixo y, certo? Então, o eixo de simetria ou o próprio eixo y, uma reta paralela ao eixo y, tá certo? Isso que ele quis dizer aqui. Continuando, pessoal, a parábola, ela pode ter concavidade aberta para cima ou para baixo. Vou mostrar para vocês. Nós temos concavidade, abertura, concavidade e abertura. Abertura para cima, concavidade para baixo, a abertura para baixo, certo? Dependendo do sinal do coeficiente A. Então, o que determina se a parábola tem a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, ou seja, a abertura para cima ou a abertura para baixo, é justamente o valor do coeficiente A, ou seja, do número que acompanha o x ao quadrado, certo? A parábola pode ter concavidade aberta para cima ou para baixo, Já falei para vocês, dependendo do sinal do coeficiente A. Isso também reflete no vértice da parábola, pois pode ser o ponto de mínimo ou ponto de máximo da função. Então, se o A é positivo, ou seja, se o A é maior que zero, o gráfico é uma parábola com concavidade aberta para cima. Então, quando o A é positivo, ou seja, quando o A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, ou seja, a abertura voltada para cima. E com isso, nós temos um ponto de mínimo, certo? O vértice é um ponto de mínimo, porque vai estar lá embaixo. É um ponto de mínimo, ok? Continuando, sendo a sua ordenada o valor mínimo da função. Se A é negativo, ou seja, o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E o vértice da parábola é o ponto de máximo da função, sendo a sua ordenada o valor máximo da função. Então, pessoal, se o A é menor que zero, ou seja, se o A é negativo, a abertura, a concavidade da parábola é para baixo. E o ponto, que é o vértice aqui, ele vai ter uma ordenada máxima, certo? O valor do y. Então, vai ser lá em cima. Então, nós temos um ponto máximo. Concavidade para baixo, para cima, eu tenho um ponto mínimo, porque o valor do vértice vai estar lá embaixo. Do valor, no caso, do vértice lá da ordenada no eixo y. Quando eu tenho a concavidade voltada para baixo,
o vértice já vai estar lá em cima. Então, eu vou ter um valor mínimo para o máximo, para o vértice. Concavidade voltada para baixo, para cima, ponto mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto máximo, certo? Para cima, vai lá embaixo, o ponto é mínimo. Para baixo, vai lá em cima, o ponto é máximo, ok? Continuando aí, a parábola intercepta o eixo Y no pontos de coordenada 0 e C. Ou seja, o C, pessoal, é onde a parábola corta o eixo Y, certo? Então, quando ela corta o eixo Y, eu tenho justamente o C da minha função. Tá certo? Tá vendo aqui ela cortando o eixo Y? É justamente o valor C da função do segundo grau, ok? As abscissas dos pontos de interseção entre as parábolas e o eixo X são as raízes ou zero da função. Observe todas essas informações nos gráficos a seguir. Então, eu já fui falando para vocês, ó. Então, quando corta o eixo X, X1 e X2 são as raízes, ó. Cortou o eixo X, X1 e X2 são as raízes. Cortou o eixo Y, é o ponto C, certo? Concavidade voltada para cima, abertura para cima, eu vou ter um ponto mínimo, porque o vértice vai lá embaixo. Concavidade voltada para baixo, eu vou ter um ponto máximo, porque o vértice vai lá em cima, ok? Função quadrática ou função do segundo grau, né? A gente tem aqui um resumo agora, né? De tudo isso que eu falei. É uma função y, que é o mesmo que o f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? O vértice da parábola é o ponto mínimo da função quando a é maior que zero e a concavidade é aberta para cima. Ou seja, quando a é positivo, a concavidade é para cima, né? E nós vamos ter um ponto mínimo. O vértice da parábola é o ponto máximo da função quando a é menor que zero e a concavidade é aberta para baixo. Ou seja, quando a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, né? E nós vamos ter um ponto vértice máximo, tá bom? x1 e x2 são as raízes ou zero da função, que são as abscissas dos pontos de interseção entre a parábola e o eixo x. Então, olha só, pessoal. O x1 e o x2 é justamente onde corta o eixo x e é justamente os valores das raízes, ou eu posso chamar de zero, da função. O ponto 0C é a interseção entre a parábola e o eixo y. Então, o valor de C é onde corta o eixo y, né, no gráfico da função, ok? Continuando aí, né, no volume 3 do PET, vimos a equação do segundo grau. Então, nós temos que relembrar, porque nós vamos utilizar a equação do segundo grau dentro da função do segundo grau, certo? Quando os coeficientes são números reais diferentes de zero, por exemplo, na equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, ó, o x, ele tá sozinho, o x ao quadrado tá sozinho, toda vez que ele tá sozinho, quem o acompanha é o número 1, certo? Então, o a é o número que acompanha o x ao quadrado, então o a é 1. B é o número que acompanha o x, quem acompanha o x é o menos 4, então B é menos 4. C é o termo que está sozinho, então C é 3, certo? Podemos calcular o discriminante, ou seja, o delta, usando a fórmula do Bhaskara, né? E determinar as raízes. Então, nós temos aqui, vou fazer para vocês, para a gente relembrar, nós temos a função x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, certo? E a gente sabe que o a é o número que acompanha o x ao quadrado, então o a, quando não tem nada, é 1. B é o número que acompanha o x, então B é menos 4. C é o termo que está sozinho, independente, então C é 3, beleza? Nós vamos usar a fórmula do Bhaskara. Nós vimos isso no PET 3, certo? Então, o Bhaskara, a fórmula dele é dividida em duas partes. Primeiro é a do delta, certo? Que é o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, eu vou substituir. O b é menos 4, então delta é igual a menos 4 ao quadrado, vou colocar entre parênteses porque é negativo, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 3. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado. Pessoal, vamos relembrar, ó, menos 4 ao quadrado é o menos 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes.
Menos vezes menos é mais e 4 vezes 4 é 16, certo? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 16 menos 12, 4. Eu encontrei o valor do delta, mas eu preciso encontrar as raízes, que é resolver a equação do segundo grau, é encontrar as raízes. A raiz é o valor de x, e eu vou ter duas raízes porque é uma equação do segundo grau. Então, eu vou jogar na segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x é igual a menos o b, eu tenho menos da fórmula, olha aqui, e o b que é menos 4. Então, eu tenho menos da fórmula e o b que é menos 4. Eu não posso deixar dois sinais de menos juntos, então eu coloco dentro do parênteses. Mais ou menos a raiz do delta, que eu descobri, que é 4, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, continuando aqui em cima, ó, x é igual, ó, o sinal de fora multiplica o de dentro, menos vezes menos é mais. Mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Como eu tenho mais ou menos, eu vou ter duas raízes. Vou ter o x1, que eu pego o sinal de mais, 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 é 6, e 6 dividido por 2 é 3, certo? E eu vou ter o x2, que eu pego o sinal de menos, que é 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Aí, encontrei as raízes, 3 e 1, certo? Espero que tenham dado para vocês se lembrarem aí, ok? Então, como eu já expliquei, né, a resolução dessa equação, né, aqui nós temos os passos. Primeiro passo que é calcular o valor do delta, que nós calculamos ali, e o delta deu 4, não é isso? Depois eu acho as raízes, né? E as raízes aqui, e nós calculamos, nós temos a raiz 3 e a raiz 1, certo? Logo, as raízes da equação são, eles colocam x' e x duas linhas. É a mesma coisa que x1 e x2, certo? Não muda não, é só a nomenclatura mesmo. Então, as raízes são 3 e 1, certo? Então, continuando, podemos construir o gráfico da função, né? Dessa função aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, no plano cartesiano, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar os pontos de coordenadas 1 do x e 0 do y, 3 do x e 0 do y, que são justamente as raízes, porque as raízes cortam o eixo, né, x. Então, eu achei a raiz 1, né, aqui. Então, se ela corta o eixo x, então o y é 0. E achei a raiz 3, se ela corta o eixo x, o y é 0. Cujas abscissas são raízes, e observe que as raízes, né, correspondem à solução, ou seja, dessa equação. Foi o que nós fizemos ali, que eu expliquei para vocês. No plano cartesiano, localizar os pontos de coordenadas 0 e c, ou seja, o ponto que vai cortar o eixo, né, vai cortar o eixo y é o c, né, e a gente sabe que na equação o c é 3. Então, eu vou marcar esse ponto lá também. Esse ponto é a interseção do gráfico da função f, que é uma parábola, né, do eixo y, quando x é 0, certo? Aí, ele só substituiu aqui quando x é 0 e já encontrou que é o 3, que é o próprio número que já está aqui, certo? Depois, ele ensina a verificar se o a é maior que 0 ou a é menor que 0. Então, vamos analisar. Essa função, como não tem o a, vamos voltar aqui, ó. Quando não tem nada, ele é 1, né? Então, se ele é 1, 1 é maior que 0. Então, a parábola, se o a é 1, vamos voltar aqui, ó. Se o a é 1 e 1 é maior que 0, a palavra vai ter concavidade voltada para cima. Então, ela vai ter um ponto mínimo lá embaixo. O vértice vai ser um ponto mínimo lá embaixo, certo? Então, ele passa a fórmula para a gente calcular o vértice. Quando a gente vai calcular esse vértice aqui, ó, nós temos que encontrar o x do vértice e o y do vértice, porque isso é um ponto. Então, ele vai ter um valor no x
e ele vai ter um valor no y, ele é um ponto. O vértice é um ponto, então ele vai ter um valor no x, que é o x do vértice, e vai ter um valor no y, que é o y do vértice. E a gente tem duas fórmulas. Para calcular o x do vértice é menos b sobre 2a. Para calcular o y do vértice é menos delta sobre 4a. E a gente já tem os valores de a, de b e de c. Então, vamos calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. 2a é 2 vezes o a. Então, o x do vértice é igual a menos o b, que é menos 4. Não posso deixar dois sinais juntos, porque eu tenho o menos da fórmula e o menos do número. Então, eu ponho dentro do parênteses sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então, o x do vértice é igual, o sinal de fora multiplica o sinal de dentro, menos vezes menos é mais, 2 vezes 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, o x do vértice, pessoal, é 2. O y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a, que é 4 vezes o a. O y é igual ao delta, nós descobrimos que é 4, então é menos 4 sobre 4 vezes o a, que vale 1. Então, o y do vértice, né, é igual a menos 4 sobre 4 vezes 1, 4. Menos dividido por mais é menos, e 4 dividido por 4 é 1. Então, o y do vértice é menos 1. Com isso, a gente encontrou, usando as fórmulas dadas, né, o y do vértice e o x do vértice, que é o ponto do vértice, porque o vértice, ele tem um ponto, né, claro que ele é um ponto, então ele tem um valor no x e tem um valor no y, certo? Aí aqui eu nem vou continuar lendo, porque ele encontrou lá o que eu fiz com vocês, ó. Ele substituiu 2 e menos 1, certo? Agora ele vai traçar o gráfico, né? Então esse gráfico, nós traçamos, ó, a concavidade ela é para cima, certo? E nós vimos isso aí porque o a é maior que 0. Aí ele colocou lá, ela vai passar pelo ponto 3, porque o C corta o eixo Y, e nós vimos que o C não é 3, então ela vai cortar o eixo Y, que é 3, beleza? As raízes nós calculamos, lembra? Eu achei que é 1 e 3, não é isso? Então ela vai cortar o eixo X no 1 e no 3, e o vértice é justamente 2 do X e menos 1 do Y, que nós acabamos de calcular aqui, ó. X do vértice nós encontramos que é 2. Então, você vem aqui, ó, no ponto 2 e une com o y do vértice, que é menos 1. E encontramos o vértice da parábola, certo? São muitas informações, né, pessoal? Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam o vídeo mais de uma vez, porque são explicações. Retoma lá no PET 3, né? Qualquer dúvida pode me perguntar, desculpem aí os meus erros e tropeços. Estou à disposição para ajudar vocês, tá bom?